Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero manifestar o meu enorme prazer por estar aqui e poder fazer esta reflexão, esta apresentação breve sobre o contexto de empregabilidade em Cabo Delgado, mas também que, de facto, acaba refletindo o contexto nacional, de forma geral, mas Cabo Delgado, em particular, dado o contexto específico, apresenta algumas características que o trazem dentro, que o fazem ser destaque, pelo menos do ponto de vista de iniciativas de apoio à contratação de jovens. Primeiro, vou começar por uma rápida introdução. Aliás, talvez por ser docente, sempre sou tentado a dar alguns conceitos gerais e básicos, mas sem levar muito tempo. Basicamente, o que se espera em termos teóricos ou conceptuais é que a economia, a médio e longo prazo, seja capaz de gerar um número de empregos que absorve a população ativa. Entende-se que, como população ativa, aquela que está dentro da idade de trabalho e que está apta para trabalhar e que cai nas estatísticas de desemprego se não encontra uma atividade produtiva de rendimento. Claramente que existe o emprego formal, existe o emprego informal, mas a expectativa é que, à medida que uma economia vai crescendo, principalmente a nossa, que é uma economia em desenvolvimento, a expectativa é que este crescimento econômico alto seja acompanhado por maior criação de empregos, não só empregos em termos quantitativos, mas também empregos em termos qualitativos, ou seja, que remuneram ao nível de conferir um certo padrão de vida que condiz com níveis de desenvolvimento mais altos, com padrões de desenvolvimento mais altos. Indo direto para a apresentação, o que trago primeiro é um diagnóstico geral das oportunidades, mas olhando em particular para Cabo Delgado. Naturalmente que o diagnóstico sempre começa de um ambiente mais geral, porque Cabo Delgado está dentro do país e o país tem desafios gerais que enfrenta, e depois temos Cabo Delgado em particular com o seu ambiente específico e com os seus desafios particulares, que nós vamos ver como é que esses afetam os níveis de empregabilidade. Então, uma matriz, uma rápida matriz, um rápido olhar para Cabo Delgado, aliás, para o país primeiro, para o ambiente geral em que Cabo Delgado se encontra inserido. Não temos dúvida, por exemplo, que o país tem uma potencialidade de crescimento econômico bastante alto. Tanto nos anos anteriores, se excluirmos os últimos 5 anos, os últimos 4, 5 ou 6 anos, desde 2016 até cá, mas antes o país vinha apresentando taxas de crescimento bastante elevadas, cerca de 7% em média, o que, em teoria, devia resultar em maior criação de emprego para o país. Infelizmente, o crescimento econômico, pelo menos que nós vimos até 2015, estava concentrado no setor de serviços, até porque foi impulsionado pela indústria extrativa, esta que voltamos a discutir a partir de 2022, com a chegada da plataforma flutuante, o início das perspectivas de exploração de gás natural, e por estar concentrado no setor de serviços, não absorveu grande parte da população. Beneficiou mais os serviços financeiros, fazendo com que, de facto, por mais que tenhamos observado um alto crescimento econômico, os padrões de desenvolvimento, os níveis de pobreza, pelo menos olhando para as estatísticas, acabaram aumentando. Aliás, ficou claro que, desde que começamos a implementar os planos de redução da pobreza, apesar de termos tido resultados positivos em 2002 e
2003, para 2014, o número de pobres aumentou em comparação com 1996. Tínhamos 11 milhões de pobres em 1996, 97, e em 2014 passamos a ter 12 milhões de pobres, ou seja, de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E não porque os esforços foram em vão, mas porque a população aumentou mais do que a capacidade da economia gerar rendimentos para poder reduzir a pobreza. Se forem a prestar atenção, apesar de termos reduzido a pobreza de 67% para 45%, mas essa percentagem incide sobre uma população maior. O 67% incidia sobre uma população abaixo de 25 milhões, mas agora o 45% incide sobre uma população maior, que faz com que, em termos absolutos, o número de pobres tenha aumentado. E também uma outra oportunidade, quer dizer, assim que nós retomamos para a exploração, para a indústria extrativa, assim que nós retomamos para perspectivas de crescimento econômico nos próximos anos resultantes da indústria extrativa, significa que é uma oportunidade para garantir que estas perspectivas de crescimento após essa interrupção sejam, de facto, acompanhados por uma maior geração de emprego. Temos uma oportunidade, de facto, e, coincidentemente, é Cabo Delgado, que é a província que acolhe esses grandes investimentos. Então, há uma oportunidade de, naquela região, gerar-se um maior número de empregos e garantir-se que, de facto, haja um efeito multiplicador local que beneficie os jovens ao nível da província de Cabo Delgado. Outro elemento que constitui uma oportunidade, que na verdade está ligado ao crescimento econômico, é o investimento direto estrangeiro. Mais uma vez, o desafio é que o investimento, claro, sempre vem e exige mão de obra qualificada. Se nós prestarmos atenção, a plataforma flutuante, por exemplo, tem lá 300 trabalhadores, em média, que conseguem acolher, mas se nós perguntarmos quais são as formações, quais são as exigências, quais são as especialidades dessas pessoas formadas, e nós olharmos para o padrão de jovens que estão desempregados, não iremos encontrar, de facto, uma ligação muito forte entre a qualidade da mão de obra disponível e as exigências que este investimento tem para garantir a empregabilidade das pessoas locais. O último fator que constitui uma oportunidade para a questão de empregabilidade em Cabo Delgado é a questão do conteúdo local. Na perspectiva, na medida em que, se a lei do conteúdo local exige que haja preferência de contratação de empresas locais, pelo menos até que o preço, por exemplo, a ser contratado não seja superior a 10%, significa que há mais oportunidades para as empresas nacionais serem prestadores de serviços desses grandes investimentos e estarem ao longo da cadeia da indústria extrativa. E isso pode, por si, tratando-se de empresas nacionais, também impulsionar os níveis de empregabilidade para os jovens na província de Cabo Delgado. Mas também temos uma dimensão mais específica, que é o conteúdo local a nível local. Ou seja, algumas oportunidades que existem em Cabo Delgado são mais conseguidas por pessoas que não são da província de Cabo Delgado. O que significa que a abordagem também de oportunidade deverá considerar a integração no contexto da empregabilidade, a integração da empregabilidade dos jovens que também são locais, são nativos de Cabo Delgado. Se nós fizermos uma rápida leitura sobre os números, vemos que as melhores oportunidades provavelmente não são aproveitadas pelos nativos, mas sim por outros, e principalmente por pessoas que vêm da cidade de Maputo, muitas vezes por causa das exigências dos níveis de formação, que depois veremos mais tarde que, em termos de comparação, Maputo acaba apresentando melhores estatísticas que Cabo Delgado. Bom, não vou fazer ênfase a questões de ameaças, porque são bem conhecidas. A questão do terrorismo, que afeta o país como um todo, por causa da instabilidade que isto gera para o investimento, e também a questão do ambiente de negócios, que ainda é desafiador para as empresas, para um agente ou para um indivíduo legalizar e poder, de facto, ter uma empresa formal que depois vai dinamizar a economia e garantir autoemprego e empregabilidade. Então, esse é um desafio mais geral. Para Cabo Delgado, em particular,
temos o que já fazia referência, a questão da indústria extrativa, que é um contexto geral, mas acaba tornando-se específico quando olhamos para a questão do conteúdo local, mas também a questão do terrorismo a nível geral, para Cabo Delgado em particular, acaba afetando a potencialidade de geração de emprego, se nós olharmos para a potencial suspensão, aliás, para a suspensão de alguns investimentos, a suspensão de algumas atividades empresariais que foram motivadas por força de segurança, e isso, de facto, reduz as oportunidades de geração de emprego ao nível da província de Cabo Delgado. Os deslocados também, se nós olharmos para a saída das pessoas de um local para o outro, são pessoas que já tinham uma atividade produtiva de geração de rendimento, ao saírem dos seus locais habituais de vivência para uma nova região, o processo de integração econômica e social é lento e não está garantido, e isto, de alguma forma, reduz também, ou seja, é uma ameaça para a possibilidade, para o aumento, primeiro, dos níveis de desemprego e para a possibilidade de gerar emprego para as pessoas que, dia após dia, vão se deslocando de um distrito para o outro à busca de regiões seguras. Cabo Delgado praticamente virou um centro de acolhimento de deslocados vindos de todos os pontos dos distritos da província, mas a pergunta que se pode fazer é como integrar diferentes deslocados, como integrar economicamente, como integrar socialmente, o que é que essas pessoas vão fazer, que oportunidades existem em Pemba para que, de facto, sejam integrados, para que sejam produtivos e possam reduzir, por exemplo, os seus níveis, os seus baixos padrões de vida. Para todos os efeitos, os desafios que já fiz referência, a questão dos níveis de educação, os programas de treinamento, o ponto forte que eu hei de destacar e que talvez neste workshop, neste evento, terá sido feito referência ou se fará referência, é o fato de termos uma iniciativa, esta Mais Emprego, que é um diferencial, pelo menos olhando para as demais iniciativas, é um diferencial muito forte, como uma iniciativa para a geração, para a promoção de empregabilidade, especificamente para jovens e para a província de Cabo Delgado. Então, a iniciativa em si e a pretensão e a adesão dos jovens da província de Cabo Delgado a esta iniciativa, a combinação desses dois aspectos podem constituir pontos fortes que podem, de facto, melhorar os níveis de empregabilidade de Cabo Delgado. Aqui só trago uma tabela rápida para mostrar, talvez, do ano passado até cá, quais foram, mais ou menos, os números em termos de empregabilidade para a província de Cabo Delgado de forma comparativa. Temos, para 2021, 12.182 empregos que foram gerados para Cabo Delgado. Se nós compararmos com as demais províncias, por exemplo, Maputo gerou 35 mil, a província de Maputo, a cidade de Maputo gerou 35 mil juntos, cidade de Maputo, província de Maputo, são cerca de 70 mil, que é quase 5 vezes mais em comparação, quer dizer, Cabo Delgado é 5 vezes mais do que a província de Cabo Delgado, que será a província que vai galvanizar o desenvolvimento, o crescimento econômico para os próximos anos. Mas em termos de geração de emprego, vemos essa diferença estatística. Da mesma forma que vemos alguma queda em termos de empregabilidade de 2020 para 2021. Em 2020, conseguiu-se 21 mil empregos gerados, mas em 2021 as estatísticas mostram quase uma redução para metade, de 12 mil. Bom, vários fatores podem nos ajudar a explicar a intensificação do conflito, a suspensão dos investimentos, que em termos colaterais acabaram afetando as empresas que oferecem esses serviços, e outros fatores, os deslocamentos e outras coisas que podem feito com que o número de empregos criados em Cabo Delgado tenha caído para metade de 2020 para 2021. E o desequilíbrio em termos de gênero é visível se tomamos em consideração 2021 como fator de comparação. 9 mil empregos foram gerados para homens, mas apenas 2.969 empregos foram gerados para mulheres. O que quer dizer que todas as iniciativas que buscam, de facto,
promover essa questão de empregabilidade, a questão de gênero continua um desafio extremamente forte a tomar em consideração no contexto da promoção do emprego em Cabo Delgado para jovens. Bom, trago algumas iniciativas gerais, muitas delas são conhecidas e por causa do tempo vou ser muito breve e sintético. Algumas coisas que se podem ver, por exemplo, temos a iniciativa Os Jovens e o Futuro, quer dizer, mais de 2.000 jovens vão beneficiar de formação para autoemprego, que é um bom ponto de partida. Temos também a iniciativa Macobo, que também ajuda os deslocados de conflito a encontrar fontes de rendimento através de atividades de artesanato, de autossustento, corte e costura e coisas parecidas com essas. E também temos algumas iniciativas tanto de formação, quer dizer, temos aqui, por exemplo, jovens vítimas de conflito formados para serem empreendedores, porque sabemos que, às vezes, tanto o Estado, assim como o setor privado em si, pode não conseguir absorver a maior parte dos jovens, o que é verdade, mas o autoemprego pode ser também um meio, a formação dos jovens para o autoemprego pode ser um meio também de galvanizar altos níveis de empregabilidade. Temos também iniciativas da Secretaria do Estado, em parceria com algumas empresas locais, do setor privado. Temos também a Agência de Desenvolvimento, que espera-se que, de facto, traga alguma dinâmica do desenvolvimento integrado na região norte do país, com destaque para Cabo Delgado. A expectativa é que a agência consiga unir esforços, diferentes esforços, para que, no final, o desenvolvimento da região norte do país resulte no aumento da empregabilidade e, possivelmente, também na diminuição da probabilidade dos jovens aderirem a movimentos terroristas de insurgência, que são, talvez, o maior desafio de estabilidade política que o país vive neste momento. No final, o país só tem a ganhar se produzirmos, se potenciarmos, se galvanizarmos, se promovermos iniciativas como estas para o desenvolvimento, para a empregabilidade em Cabo Delgado, até porque, não que tenha sido provado em termos de evidência estatística, mas é uma hipótese muito forte de que o terrorismo em Cabo Delgado, a insurgência e a facilidade de convencer os jovens para aderirem aos movimentos extremistas tem que ver com a falta de oportunidades de trabalho, a falta de oportunidades de geração de rendimento. É uma hipótese a considerar, o que quer dizer que essas iniciativas por si também têm a probabilidade de reduzir os níveis de insurgência, ou seja, são um esforço complementar ao esforço militar que está sendo neste momento, feito pelo Estado, pelas forças de segurança, com vista, de facto, a reduzir e a estancar o mal do terrorismo em Cabo Delgado. Muito obrigado, acredito que outras questões podem ser levantadas e podemos discutir, se o tempo permitir, e obrigado pela vossa atenção.